Alice, aqui no meu reino você precisa correr muito só pra ficar onde você já está. Esse é um trecho da história de Alice no País das Maravilhas que captura muito bem essa sensação que a gente frequentemente tem de estar fazendo muita coisa e não estar saindo do lugar. A gente quer atingir certas coisas importantes na nossa vida, a gente faz muito esforço, a gente se envolve em inúmeras atividades, mas parece que a gente nunca chega lá. E isso causa na gente um tremendo cansaço, inclusive faz com que muitas pessoas entrem num estado de burnout, entrem num estado de doenças físicas e mentais e, mesmo assim, não atinjam aquilo que elas estão buscando. Por que isso acontece? Como que a gente faz para resolver isso e finalmente alcançar as coisas que a gente busca sem ter que fazer tanto esforço? Isso é exatamente o que você vai descobrir nessa aula. Meu nome é Vinícius Teres e eu convido a você a entender o que está por trás desse efeito dessa história de Alice no País das Maravilhas e como que a gente sai dessa situação. Para isso, a gente vai precisar analisar duas coisas muito importantes para começo de conversa: como que o mundo funciona, como que as pessoas funcionam. Para entender como o mundo funciona, vamos pegar um exemplo da nossa cozinha. Imagina que a gente varre o chão da nossa cozinha e a gente volta uma semana depois. O que a gente vai encontrar? Um chão empoeirado. Mas como assim? Eu não tinha varrido? Mas basta deixar passar uma semana e ele já fica empoeirado tudo de novo. Existe uma propriedade no universo que é chamada de entropia, onde tudo aquilo que a gente organiza tem a tendência natural de se deteriorar e para isso basta deixar o tempo passar. Imagina como seria lindo se a gente varresse a nossa cozinha, voltasse lá uma semana depois, um mês depois, um ano depois e continuasse tudo limpo. Infelizmente não é o que acontece. Seria mais lindo ainda se a gente encontrasse a nossa cozinha lá completamente suja e a gente voltasse uma semana depois e magicamente ela ficou limpa. Isso também não acontece. Mas ela ficar suja sozinha sempre acontece. Então, essa característica do universo em que a gente, se quiser, por exemplo, a cozinha limpa, a gente precisa todos os dias ir lá e varrer, ela já leva a gente naturalmente em direção àquele problema lá da corrida da Alice. Por quê? Porque só para manter as coisas como estão, ou seja, para manter a cozinha limpa, a gente já tem que fazer esforço todo santo dia. Então essa característica do universo chamada de entropia, sozinha, já de certa maneira leva a gente a essa situação que eu descrevi lá da corrida maluca lá da Alice no País das Maravilhas. Mas não é, infelizmente, só na nossa cozinha que a gente vê esse fenômeno acontecer. Ele acontece também em outros aspectos da nossa vida. A entropia também afeta a nossa saúde, por exemplo. Se você é uma pessoa que malha frequentemente e você, por conta disso, desenvolveu uma série de músculos, se você parar de malhar durante alguns dias, você já vai ver uma certa perda muscular. Você já vai começar a atrofiar os seus músculos de forma natural, sem fazer esforço nenhum, porque a tendência do nosso organismo é ele se deteriorar. Se a gente não fizer algo para mantê-lo o tempo todo saudável, para, por exemplo, manter os nossos músculos em dia, a gente simplesmente perde. Isso é outra característica que leva na direção dessa história que eu falei da Alice no País das Maravilhas. E ainda mais sério é o efeito da entropia no nosso trabalho. Imagina, por exemplo, que você é uma pessoa competente, você é uma pessoa relevante no seu trabalho, uma pessoa produtiva, mas à nossa volta a tecnologia está mudando e uma série de avanços estão acontecendo. Então agora, por exemplo, com a questão da inteligência artificial, as pessoas cada vez mais percebem a necessidade de se atualizarem e trazerem esses conceitos para o seu trabalho para que elas possam continuar produtivas, para que elas possam continuar relevantes, e se elas não fizerem isso, elas de repente correm o risco até de perder o trabalho. Então só para manter aquele trabalho que ela já tem, onde ela de repente sempre foi boa naquilo que ela faz, ela agora vê a necessidade de se atualizar. E por conta disso, de repente agora, toda vez que ela chega em casa, em vez de dar atenção para os filhos, em vez de dar atenção para o marido, para a esposa, agora ela precisa estudar a respeito dessas novas técnicas para poder se atualizar, apenas para poder manter o trabalho que já tem. Então, esses três exemplos que eu dei aqui, eles servem para a gente entender que, pela própria natureza do mundo, tal qual ele é, por conta dessa característica de entropia, onde as coisas tendem a se deteriorar se a gente não fizer nada para evitar isso, isso tudo já faz com que a gente, em certa medida, esteja envolvido lá nessa corrida da Alice no País das Maravilhas, na qual a gente faz uma série de esforços só para manter as coisas como estão. Mas a história fica muito pior quando a gente começa a olhar para a natureza humana, porque é na natureza humana que a gente vai encontrar os elementos que mais geram o cansaço e o esgotamento que a gente frequentemente sofre por conta desse problema dessa corrida maluca. Para entender os efeitos da natureza humana, a gente precisa fazer uma breve visita à nossa infância. Quando a gente era criança, a gente podia se dar ao luxo de passar o dia inteiro brincando, correndo de um lado para o outro, se divertindo com os nossos amigos. A gente não precisava trabalhar, se preocupar com contas, pensar em dinheiro, porque a gente estava numa espécie de um paraíso da infância que foi criado pelos nossos pais. Eles é que proviam tudo pra gente, inclusive a proteção. Você vai ver aí nessa imagem, por exemplo, a gente brincando em um lugar onde tem muros que estão protegendo a gente. Nesse mundo maravilhoso em que a gente vivia, a gente podia existir, crescer, se divertindo, aprendendo, com a total tranquilidade de que tinham pessoas que estavam ali cuidando da gente. O problema é que, com o passar do tempo, a gente começa a ter outras vontades. Quando a gente chega na adolescência, a gente começa a querer fazer coisas que, no fundo, não dá mais para fazer dentro desse local protegido que os nossos pais criaram pra gente, porque ali a gente só pode fazer as coisas que os nossos pais deixam. A gente começa a querer cada vez mais a fazer outras coisas, a sair pelo mundo, e a gente começa a sonhar em virar um adulto e ter total liberdade, total autonomia para fazer o que a gente quiser, até que a gente finalmente sai de casa e vai pro nosso mundo do adulto, onde tudo vai ser lindo e maravilhoso. Só que não,
Porque a gente descobre que a gente acaba de sair do paraíso da infância e cai no Vale das Trevas do adulto. E por que o Vale das Trevas? Porque agora a gente está num local onde a gente precisa brigar pela nossa sobrevivência. Agora a gente precisa pensar em dinheiro, em trabalho, em como achar maneiras de sobreviver num ambiente que agora parece sombrio, cruel, e a gente se vê ali vulnerável e desprotegido porque a gente não tem mais os muros que protegiam a gente como a gente tinha lá no nosso paraíso da infância. Nesse momento a gente perdeu toda a nossa inocência, a gente não tem mais alguém ali protegendo a gente e cabe a gente se proteger, se defender e conseguir o pão de cada dia. E isso não é exatamente fácil e é extremamente estressante pra gente. A gente precisa de alguma estratégia para seguir adiante nesse novo mundo com o qual a gente não estava acostumado porque a gente estava o tempo todo sendo protegido dele pelos nossos pais. A primeira estratégia que a gente usa para encarar o novo mundo em que a gente vive dos adultos é o chamado de o jogo da imitação. Quando a gente era criança, a gente aprendia muito com outras crianças e com outros adultos imitando o que eles estavam fazendo. E aí, quando a gente vira adulto, a gente faz a mesma coisa. A gente olha para o que os outros adultos estão fazendo e procura fazer o mesmo. Então, se a gente está em dúvida de, por exemplo, como ganhar dinheiro, a gente se pergunta, o que as outras pessoas fazem para ganhar dinheiro? Ah, elas têm um trabalho. Aí você, ok, legal, então eu vou ter um trabalho também. Mas que tipo de trabalho exatamente elas fazem? Ah, normalmente elas buscam um emprego. Ok, então eu provavelmente devo buscar um emprego também. E assim por diante. Em todos os aspectos da vida adulta, a gente começa a olhar para os lados, se perguntar o que os outros estão fazendo e a gente tende a fazer coisas semelhantes. Não tem nada de errado nisso. Para falar a verdade, essa é uma excelente estratégia. Toda vez que a gente chega numa situação nova, a gente não sabe exatamente o que fazer, imitar o que os outros estão fazendo é uma ótima maneira de começar e é uma das maneiras mais seguras de a gente não errar e conseguir aquilo que a gente quer. Então, até aí, tudo certo. Por isso, é uma das estratégias que vão ser mais empregadas assim que a gente entra na fase adulta da nossa vida. Imitar é só o começo dessa história. A gente também vai recorrer rapidamente a uma outra estratégia. A gente vai entrar no jogo da comparação. Assim que a gente entra nesse mundo dos adultos, a gente mais do que nunca vai trazer também essa característica que a gente já tinha também na infância, que era de se comparar uns com os outros. E agora a gente vai se comparar mais do que nunca. A gente vai começar a se perguntar até que ponto eu tô indo bem em relação a essa outra pessoa aqui, o quanto eu tô melhor ou pior do que o meu amiguinho nesse aspecto em particular da minha vida. A comparação vai ter uma série de efeitos que vão levar a gente rapidamente ao problema lá da corrida da Alice no País das Maravilhas. Porém, a gente precisa entender que a comparação em si não é algo ruim. Muitas das vezes é algo ótimo. Quando você, por exemplo, se compara com alguém que é uma pessoa que te inspira e que ajuda você a ir mais longe em determinadas coisas que você considera importantes da sua vida, isso é excelente. A comparação em si não é ruim, mas às vezes ela pode levar a gente por caminhos bastante complicados, como a gente vai ver mais adiante. E por fim, agora que a gente já está usando a imitação e a comparação, a gente inevitavelmente vai cair num terceiro jogo, que é o jogo da competição. Muito rapidamente a gente vai entrar num processo de competir com as outras pessoas na nossa vida adulta. Competir nos mais diversos aspectos da nossa vida. Se a gente tem, de repente, uma vaga de emprego que a gente deseja, a gente naturalmente vai ter que competir com outras pessoas por aquela vaga de emprego, e isso vai ser assim em inúmeros aspectos da nossa vida. Então, quando a gente entra nessa vida adulta, para a gente conseguir conviver com ela de maneira bem-sucedida, a gente vai inevitavelmente empregar pelo menos essas três estratégias fundamentais. A gente vai imitar, a gente vai se comparar e a gente vai competir com as outras pessoas. E agora que a gente entende quais são as estratégias que as pessoas usam quando entram na fase adulta, vou mostrar para você onde que essas estratégias nos levam. Para isso, eu vou usar aqui uma história antiga, uma história que tem mais de 2.400 anos, mas que continua sendo atual até hoje. É a história da Caverna de Platão. Essa história vai ajudar você a entender com força total como que a gente cai nesse problema de a gente estar tão esgotado com frequência, a gente estar tão envolvido nessa corrida maluca lá da Alice no País das Maravilhas. Poucas coisas provavelmente vão te ajudar a entender melhor isso do que essa história aqui. E qual é essa história no fim das contas? Imagina a seguinte situação. Imagina que tem um grupo de prisioneiros que vivem a vida inteira deles dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, a única coisa que eles fazem é olhar para frente, onde tem uma parede, na qual aparecem sombras. Essas sombras são sombras de pessoas, são sombras de animais, elas ficam se movendo de um lado para o outro, e de certa maneira elas contam histórias para essas pessoas que estão ali assistindo ao que está acontecendo nessas sombras. Então esses prisioneiros, eles passam o dia inteiro discutindo o que está rolando ali naquela parede, o que está acontecendo. Eles desenvolvem teorias sobre o que está acontecendo ali, a vida deles é em função daquilo que eles veem nessa parede. Um belo dia, um desses prisioneiros, ele consegue se libertar e ele começa a andar ali por dentro da caverna e de repente ele descobre que atrás de onde eles estavam sentados tem uma luz muito forte. Ele começa a andar em direção a essa luz e à medida que ele vai andando para lá, os olhos dele começam a ficar irritados porque ele não está acostumado com tanta luz assim nos olhos dele, mas à medida que ele vai, os olhos vão se habituando, ele continua a ir em direção àquela luz até que ele chega num ponto e ele olha e descobre um mundo que até então ele nunca tinha visto. Ele acabou de chegar na entrada da caverna e agora ele vê pela primeira vez o mundo exterior. E vendo pela primeira vez o mundo
exterior e toda aquela claridade, ele leva um tempo para poder os olhos dele se adaptarem. Quando finalmente eles se adaptam, ele olha e descobre um céu que até então ele nunca tinha visto, ele descobre nuvens, ele vê que existe um sol, ele vê que existem árvores, pássaros, pessoas, animais. Ele fica encantado com aquilo ali, porque até então ele não sabia que aquilo existia. Aí ele se dá conta pela primeira vez que ele passou a vida inteira numa caverna, num lugar sombrio, quando existia esse mundo inteiro aqui do lado de fora. E agora ele começa a entender o que eram aquelas sombras que apareciam na parede. Aquelas sombras eram simplesmente pessoas que estavam passando de um lado para o outro na entrada da caverna, e por conta da luz que vinha do sol, essas pessoas, quando passavam por ali, projetavam sombras lá dentro da caverna. Agora ele entende que ele passou a vida inteira numa espécie de um mundo de ilusões. Ele estava num mundo fechado lá que, digamos, não representava o mundo real que existia aqui do lado de fora. Ele fica encantado ao descobrir isso. Ele agora, naturalmente, ele quer viver nesse mundo do lado de fora, que é muito mais interessante do que aquele lugar sombrio em que ele vivia até então. Porém, tem um problema. Ele descobre que todas as pessoas que ele conhece são outros prisioneiros que estavam lá dentro da caverna com ele. Então ele pensa assim, caramba, eu quero viver aquilo lá de fora, mas eu queria que os meus amigos viessem viver aqui comigo também. Agora eu não consigo pensar na ideia de deixá-los lá dentro daquela caverna. Por que eles vão ficar lá quando existe esse mundo maravilhoso aqui? Já sei, eu vou voltar lá dentro e vou contar pra eles e eu vou chamar eles pra vir aqui pra fora também. Então ele volta pra dentro da caverna e ele então chega lá e conta pras pessoas. Pessoal, vocês não sabem o que eu descobri. Eu descobri que a gente tá aqui nesse mundo sombrio, totalmente sem necessidade, porque a grande verdade é que esse aqui não é o mundo real. O mundo real é um mundo que tá lá fora. A gente tá dentro de uma caverna. Vem comigo que eu vou levar vocês lá pra fora. Aí você sabe o que acontece? Os caras viram pra ele e falam assim, irmão, tu tá maluco, cara? Você tá doidão? Que história é essa, cara? Que é isso? Mundo do lado de fora? Do que você tá falando? Nosso mundo é aqui, cara. Sempre foi. Olha ali, ó, as coisas passando ali na parede. Que isso? Do que você tá falando? E ele fica surpreso, ele começa a assistir com o pessoal falando, não, gente, vocês não estão entendendo. É sério o que eu tô falando pra vocês. Esse aqui não é o mundo real. Tem um mundo lá fora, cheio de possibilidades. E olha, tem céu, tem nuvem, tem pessoas, tem árvores, tem aves. Vocês têm que ver. Vem comigo, que eu vou levar vocês lá. E o pessoal começa a ficar preocupado com ele, com medo dele. Como assim? Vem comigo, cara. Nosso lugar é aqui. E o pessoal, eles começam a brigar e, de repente, eles matam esse cara que saiu da caverna. Eles ficam tão apavorados que eles matam esse cara. Eles pensam assim, isso, que história maluca. Como assim eles matam um cara? Isso não é uma reação completamente desnecessária? Então, aí é que tá. O ser humano é complicado. Vamos começar agora a interpretar essa história e avaliar o que isso tem a ver exatamente com a nossa realidade, com a nossa vida. Porque essa história aqui, ela naturalmente representa alguma coisa. Como você já pode imaginar, ela representa o fato de que eu, você, todo mundo nesse mundo, sem perceber, a gente meio que vive numa caverna. A gente vive numa bolha, digamos assim, e a gente não se dá conta disso. Aí você fala assim, não, eu não vivo caverna nenhuma. Você tá maluco, rapaz? Como assim? Que história é essa de caverna? Então, lembra que eu falei que lá na caverna tem uma parede, onde eles ficam olhando o tempo todo para essa parede? Vamos tirar aqui a palavra parede e substituir pela palavra tela. Tela de TV, tela de celular, tela de computador, telas em geral. Por acaso a gente não passa boa parte da nossa existência olhando para telas? Exatamente igual esse pessoal lá da caverna olhava para uma parede? Essas telas, elas não contam uma série de histórias pra gente? Contam. Exatamente igual a parede lá contava também uma série de histórias pra eles. E daí? E daí que essas histórias, elas afetam o nosso comportamento. Porque essas histórias, elas tentam descrever pra gente o mundo tal qual supostamente ele é. Mas isso não quer dizer que o mundo seja exatamente desse jeito que está descrito nessas histórias. Quer um exemplo disso? Eu conheço um rapaz que, quando ele era mais novo, ele estava na adolescência, ele decidiu que ele queria fazer faculdade de computação. Nessa época, ele morava numa cidade do interior onde não existia uma faculdade de computação. Então ele fez um vestibular para a UFRJ, passou e se viu agora na necessidade de se mudar para o Rio de Janeiro. Só tinha um pequeno problema. Tudo o que ele conhecia a respeito do Rio de Janeiro era o que ele via na época pela TV. E o que você acha que ele via na televisão? Muita violência, muita criminalidade. E isso fez com que ele formasse na mente dele a ideia de que o Rio de Janeiro era algo parecido com uma zona de guerra. Algo tão surreal, tão violento, que ele não conseguia nem imaginar como é que ele conseguiria viver numa cidade assim. Ele não conseguia imaginar como é que pessoas viviam numa cidade assim tão violenta. Então, no caso, ele corajosamente decidiu ir. Quando ele chegou lá, o que ele descobriu? Ele descobriu que, claro, existia o problema de violência, de criminalidade, mas não exatamente do jeito que ele achava. Ele achava que toda vez que ele saísse de casa, ele seria assaltado, ele seria abordado por alguém, ele levaria uma bala perdida. E os anos passaram, ele morou no Rio, e nada disso aconteceu, embora ele soubesse que poderia acontecer, e aconteceu com outras pessoas que ele conhecia, mas não aconteceu exatamente com ele, e aquilo foi um tanto surpreendente, porque a imagem que ele tinha daquela cidade era de algo muito pior do que de fato era. E de onde veio essa imagem? Da tal tela, a época da tela da televisão. Meu ponto aqui não é falar sobre o
Rio de Janeiro. Meu ponto aqui é a gente entender que, assim como a gente forma uma ideia do Rio de Janeiro em função do que a gente vê nas telas, a gente forma uma ideia sobre tudo ao nosso redor em função do que a gente vê nas telas. Então a gente está bem mais afundado nessa caverna do Platão do que a gente imagina. Agora, pensa na seguinte situação. Imagina que esse cidadão que foi para o Rio de Janeiro, ele agora volta para a cidade do interior dele e conta para os amigos: galera, eu fui para o Rio, descobri que na realidade a cidade é o maior barato, não é tão violenta assim quanto a gente imaginava. Vamos lá comigo, vocês vão adorar morar no Rio comigo. Você acha que a galera vai? É claro que não vai. Você acha que vão acreditar nele ou vão acreditar nas telas? Vão acreditar nas telas. E aí agora fica mais fácil entender a reação dos amigos dele lá que estavam dentro da caverna. Ninguém simplesmente acreditou de que havia um mundo melhor do lado de fora da caverna. Pelo contrário, porque a caverna representava para eles o quê? Algo que já era familiar. E qualquer coisa fora, poderia ser algo perigoso. Dentro da caverna eles se sentiam protegidos. Podia ser sombrio, podia ser o que for, mas ali eles conheciam. Fora, não sei, não tenho a menor ideia do que pode existir lá. De fato, eu nem acredito que exista algo do lado de fora. Então, essa história da caverna de Platão, ela serve pra gente, para começo de conversa, entender o seguinte: a gente é o tempo todo condicionado pelo que chega pra gente através das telas, condicionado socialmente pelo que as outras pessoas fazem à nossa volta, lembrando que esse condicionamento vem também, em grande parte, da nossa tendência natural de imitar, se comparar e competir com as outras pessoas. Então, dentro da caverna, a gente está vivendo esse mundo de competição e comparação em que a gente faz meio que mais do mesmo que está todo mundo fazendo, porque o fato de estar todo mundo fazendo essas mesmas coisas dá pra gente essa falsa sensação de que a gente está no caminho certo. Mas isso traz uma série de problemas que a gente já vai ver aqui. Porém, antes da gente embarcar nesses problemas, eu vou contar pra você uma outra história. Eu falei pra você da história do que acontece dentro da caverna. Vamos ver agora como é que seria uma possível vida fora da caverna. E essa outra história vai ajudar a gente a entender exatamente como é que é uma possível vida fora da caverna. O que eu vou contar pra você agora é uma versão super resumida do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. Nesse livro a gente encontra um personagem principal chamado Santiago. Santiago é um pastor de ovelhas que vive no sul da Espanha, na Andalucia, que tem um sonho que deixa ele muito intrigado. Ele sonha com a existência de um tesouro perto das pirâmides do Egito. Claro que é um sonho completamente avulso, então ele deixa pra lá, porém, algumas noites depois, ele tem exatamente o mesmo sonho. E agora ele fica realmente intrigado com aquilo. Ele começa a pensar cada vez mais naquilo, a tal ponto que, depois de alguns dias, ele, como não consegue tirar essa questão da cabeça, ele decide embarcar em uma viagem para tentar chegar até as pirâmides do Egito e descobrir se realmente tem um tesouro lá esperando por ele. Então ele vende o rebanho dele, pega o dinheiro, compra uma passagem de barco para a África, atravessa para o norte da África, chega no Marrocos e está preparado para ir em direção ao Egito. Mais uma grande tragédia acontece e ele perde todo o dinheiro dele poucas horas depois de chegar no Marrocos. E agora ele está absolutamente indignado consigo mesmo por ter caído nessa besteira de acreditar nesse sonho e ter decidido ir para a África. Por que ele fez isso? Ele está indignado com ele próprio, mas ele precisa dar um jeito de sobreviver e ele dá um jeito de sobreviver. Ele consegue dar um jeito de começar a trabalhar lá e começar a ganhar o dinheiro dele e viver na África até que ele possa conseguir dinheiro suficiente para voltar para casa. Um ano depois ele tem esse dinheiro suficiente não só para voltar para casa, mas também para chegar em casa, comprar um novo rebanho de ovelhas e retornar à vida dele de pastor. Mas quando ele está prestes a fazer isso, aquele sonho do Egito continua enchendo o saco dele e ele pensa melhor e fala: quer saber? Eu já estou aqui pela África mesmo, deixa eu tentar chegar lá de uma vez por todas e ver o que eu vou descobrir lá. Então ele embarca em uma caravana que naturalmente envolve uma série de camelos, cavalos, pessoas e mercadores que vai levá-lo a atravessar milhares de quilômetros pelo deserto do Saara até chegar às pirâmides do Egito. Como você pode imaginar, nessa caravana, nessa jornada, ele passa por inúmeros problemas, por inúmeros perrengues, por inúmeras situações super interessantes também, aprende um monte de coisa e começa uma história de herói. Obviamente, ele chega no final, encontra o tesouro dele e não só isso, ao longo do caminho ele encontra outros tesouros que ele nem imaginava que ele poderia encontrar e ele então volta triunfante para casa. Por que eu contei essa história para você? Porque essa história, como você pode ter observado, ela é um pouco diferente da anterior. Para começo de conversa, ela não se passa numa caverna, ela se passa num lugar bastante iluminado, que é o deserto. Tem sol para tudo que é lado no deserto, tem muito calor, tem muita aventura e, acima de tudo, tem o aspecto principal dessa história, uma missão. Santiago está em uma missão para chegar às pirâmides do Egito e tentar encontrar o tesouro dele. Santiago não está de bobeira vagando pelo deserto, ele está em uma missão. E aqui é onde a história começa a ficar diferente do que acontece lá na caverna. Lembra que eu falei que dentro da caverna a gente sofre pressões externas sobre o que a gente deve fazer ou deixar de fazer? Muitas das vezes essas pressões vão vir pelas telas, pelas informações, pelas histórias que são contadas pra gente pelas telas e elas vão influenciar o nosso comportamento. No caso do Santiago, ele está fazendo algo inspirado numa espécie de chamado que ele teve, uma espécie de sonho que ele teve. E é isso
isso que está motivando ele. É isso que determina o que ele vai fazer a cada dia. Então, enquanto na caverna as pessoas estão fazendo mais ou menos o que as outras pessoas estão fazendo também, no caso do Santiago, ele se afastou completamente da rotina que ele tinha até então, daquilo que seria, digamos, a caverna dele, que era o mundo dele com as ovelhas dele. Ele saiu completamente disso e foi viver uma aventura que vai levá-lo a algum lugar que ele não conhece ainda. Ele está numa missão, ele tem um objetivo bem definido. E isso é um dos principais aspectos que difere essa história da história da caverna. Enquanto de um lado a gente tem uma clara missão, a gente tem um objetivo muito bem definido, no outro a missão é mais ou menos só continuar existindo e sobrevivendo e mais ou menos fazendo o que está todo mundo fazendo. Essa é a vida dentro da caverna. Agora, de posse da história da Caverna de Platão e do Santiago, vai ficar bem mais fácil a gente entender como que a gente chega nesse nível absurdo de esgotamento que a gente tem, que foi descrito lá no início pelo problema da corrida da Rainha de Copas lá na Alice do País das Maravilhas. O que acontece é o seguinte, existe uma diferença fundamental de como a gente toca a nossa vida dentro da caverna e como que o Santiago toca a vida dele lá naquela aventura em que ele se meteu. A principal diferença é o fato de que o Santiago tem uma missão. Ele tem um propósito claro e bem definido. Todo dia quando ele acorda, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer naquele dia. Ele precisa dar alguns passos adicionais na direção de atingir o objetivo dele, na direção de chegar nas pirâmides do Egito. Ele não tem dúvida em relação a isso. Todas as decisões dele são pautadas em atingir esse objetivo. Se uma determinada decisão vai ajudá-lo a seguir nessa direção, ele vai. Se não vai ajudar, ele descarta aquela decisão. Essa é a vida dele a partir do momento que ele tem uma clara missão. Pergunta pra você, e dentro da caverna é assim também? As pessoas têm uma clara missão? E a resposta é, mais ou menos. Elas acham que tem. E como que é que isso se manifesta na prática? Toda vez que a pessoa que está dentro da caverna acorda, normalmente a coisa funciona assim. Ela acorda, ela se prepara, ela pega trânsito, ela vai pro trabalho, ela volta para casa, ela paga os boletos dela, vai dormir, no dia seguinte começa tudo de novo, volta pro trabalho. E por que ela faz isso? Em certa medida a história que ela conta para ela própria é a seguinte, bom, primeiro eu preciso trabalhar para poder sobreviver, além disso eu quero ganhar mais dinheiro, porque se eu puder ganhar mais dinheiro, a minha vida vai ficar de um modo geral melhor. Se eu tiver mais conquistas materiais, eu vou ter mais conforto. Então, a todo momento, eu estou lutando para ter uma vida mais confortável e ter mais dinheiro e ter mais conquistas materiais. E tudo isso, no primeiro momento, parece fazer total sentido. Até o dia que ela começa a se perguntar assim, mas será que a vida é só isso mesmo? É todos os dias pegar, levantar, trabalhar e voltar para casa, pagar boletos e continuar trabalhando e fazer isso e ter, sei lá, talvez a cada de tempos em tempos um carro melhor. De repente, em outro momento eu tenho roupas melhores, eu consigo, de repente, me mudar para uma casa melhor. Eu estou materialmente ficando cada vez melhor. E essa é a ideia da vida? Em certa medida, é o que a maior parte das pessoas acha, porque no fundo elas não têm uma missão assim tão clara que nem acontece no caso do Santiago. Elas não sabem exatamente qual é o propósito da vida delas. Quase ninguém sabe qual é o propósito da própria vida. A gente vive aqui nessa caverna sem mais ou menos entender por que a gente veio a esse mundo. E aí você fala assim, e daí? Qual é o problema disso? Ótima pergunta. Que é exatamente nessa pergunta que a gente vai começar a encontrar a grande chave para entender o que deixa a gente tão esgotado. Existem dois circuitos dentro da nossa mente para lidar com situações novas, para lidar com problemas, para lidar com encrencas. Existe um circuito que é o circuito de ataque e existe um circuito que é o circuito de defesa. E a diferença entre esses dois circuitos é fundamental para a gente entender como que a gente chega, por exemplo, num estado de burnout, num estado de a gente ficar fisicamente doente ou emocionalmente ou psicologicamente doente em função das atividades que a gente tem que fazer. Vamos primeiro falar sobre o circuito de ataque. Sabe quando você tem um problema para resolver, que é um problema que você tem a sensação de que é um problema interessante de resolver. Você escolheu resolver aquele problema dali. Que nem o caso do Santiago. Ele escolheu resolver o problema de chegar no Egito. Então, porque foi uma coisa que ele voluntariamente escolheu, porque é uma missão que ele definiu para ele próprio, ele encara cada dia como sendo um desafio, como tendo vários desafios interessantes dele vivenciar e tentar resolver. Claro que resolver encrencas, resolver problemas, resolver desafios vai consumir um certo nível de energia dele, mas não exatamente tanto quanto vai consumir no outro caso que eu vou descrever agora. Porque o que eu vou descrever agora é o que acontece quando a gente encontra pela frente um problema e a gente, no fundo, tem medo daquele problema. A gente não queria nunca ter encontrado com aquele problema. É aquela situação de, por exemplo, quando a gente chega em casa e descobre que um cano d'água estourou e a gente detesta lidar com obra e agora a gente pensa, não, sabe essa sensação? Quando você tem um problema, ou de repente alguma coisa que o chefe passa pra você e você fala, não, tudo menos isso. Quando a gente resiste a um problema, a gente está ativando um outro circuito dentro da nossa mente, que é o circuito de defesa. Fica mais fácil entender quando a gente pensa o seguinte, imagina que a gente está diante de um tigre, e esse tigre pode atacar a gente e matar a gente. O que acontece com o nosso corpo? Ele entra em estado de alerta. Todas as células do nosso corpo entram em estado de alerta e a gente entra no modo de tentar sobreviver a qualquer custo. O problema desse estado de alerta é que ele é muito caro, no sentido de que ele consome muita energia do nosso corpo, mas uma energia surreal. Toda vez que a gente está usando o nosso circuito de defesa, é como se a gente estivesse diante de um
tigre que vai atacar a gente. Toda vez que a gente está diante de um problema, onde a gente assume essa atitude de tentar se defender do problema, em vez de atacar o problema, quando a gente tem medo do problema, toda vez que a gente faz isso, a gente ativa esse circuito de defesa. E esse circuito de defesa, ele drena a nossa energia com uma velocidade incrível. É como um aplicativo dentro do nosso celular, que é um aplicativo que drena toda a bateria dele rapidamente. É a mesma coisa que acontece aqui. Eu estou lidando com um problema que eu tenho medo dele, eu ativo o meu circuito de defesa, minha bateria vai embora rapidinho, nosso corpo fica completamente exausto. O grande problema dentro da caverna é que a gente frequentemente está usando esse circuito de defesa quase que o tempo todo. Por quê? Porque a gente lida com problemas com cada vez mais frequência, problemas com os quais a gente não gostaria de lidar, a gente se ressente deles, a gente tenta se defender deles, e aí então a gente ativa esse circuito. Em vez do que acontece lá no caso do Santiago, quando ele não está lidando necessariamente com problemas dessa forma. Ele tem uma atitude totalmente diferente, o que faz ele ter essa atitude diferente e olhar os problemas como um desafio interessante é o fato de que ele está em uma missão. E o que faz as pessoas dentro da caverna não lidarem com os problemas dessa forma é justamente o fato de que, frequentemente, elas não têm uma missão. O que elas estão fazendo é meio que mais do mesmo. É mais do mesmo que todas as outras pessoas estão fazendo. Porque elas não têm um projeto claro para a vida delas. Elas não têm um propósito claro para a vida delas. O propósito é apenas trabalhar, ganhar mais dinheiro e melhorando de vida, mas é como se nesse processo de tentar ganhar mais dinheiro e melhorar de vida, alguma coisa estranha acontecesse. Por exemplo, ela recebe mensagens através das telas que dizem coisas do tipo: olha, se você der um gás aí, você ganhar bastante dinheiro, se você conseguir de repente se tornar um milionário, ganhar na loteria, fazer alguma coisa assim, sabe o que vai acontecer, cara? Vai chegar um dia que você vai ter tanto dinheiro que você não vai mais precisar se preocupar com dinheiro. E aí, finalmente, você vai ter a paz que você tanto está buscando. Você vai poder ficar tranquilo. Então, dá um gás aí, cara. E aí o cara vai lá e dá um gás. E trabalha cada vez mais. Acontece que se ele trabalha mais e de repente ganha mais dinheiro, ele agora tem uma sobra que vai poder trazer mais tranquilidade para ele. Mas ele vive nesse ambiente onde está todo mundo se comparando e todo mundo competindo. No momento que ele tem mais dinheiro, o que ele faz com esse mais dinheiro? Ele pensa: eu poderia trocar de carro e ter agora esse outro carro aqui que vai me deixar muito melhor. Ele vai contar para ele uma história dizendo assim: não, esse carro vai fazer com que eu chegue no trabalho com mais conforto. O que está de fato motivando ele a comprar o novo carro, embora ele não saiba disso, é o fato de que esse carro vai dar mais status para ele. Então ele vai lá e gasta o dinheiro a mais que ele tem com o carro. E agora ele precisa trabalhar mais ainda para poder ter, de novo, uma sobra de dinheiro, porque a sobra que ele tinha ele gastou com o carro. E aí quando ele consegue finalmente ter uma nova sobra de dinheiro, o que acontece? Agora eu vou comprar uma casa melhor. E assim vai. Então o que a gente está vendo aqui? Lembra da história lá da corrida da Alice no País das Maravilhas, onde dava a sensação de que ela nunca saía do lugar? Aqui é parecido. Você, de repente, estabelece para você, em termos de conquistas materiais, uma determinada meta, um determinado objetivo que você quer alcançar. E aí você trabalha para chegar naquele objetivo. Só que quando você chega naquele objetivo e agora você tem uma sobra de dinheiro, o que você faz? Você gasta com um carro, com qualquer coisa que seja, que faz com que a linha de chegada agora se mova. E aí você tem que trabalhar mais ainda, e aí você gasta com uma outra coisa e a linha de chegada se move, e você nunca consegue exatamente chegar lá, o que dá justamente essa sensação de que, caramba, eu ralo, trabalho, mas eu nunca consigo ter o sossego que eu tanto busco. Pelo contrário, eu tô cada vez mais com dívidas, com coisas para pagar, e cada vez mais aqui dentro dessa corrida maluca, dentro da caverna, e eu não sei exatamente onde eu tô tentando chegar. No fundo, o grande problema está na total falta de propósito, total falta de entendimento. Do tipo, pra que, afinal de contas, que eu vim a esse mundo? Qual é o sentido disso daqui? Essa é uma pergunta que boa parte das pessoas se faz e não consegue encontrar uma resposta. Ao contrário do Santiago, ele tem uma resposta, e a resposta dele no momento é: a razão de eu estar aqui é chegar nesse objetivo. Tudo isso é para dizer para você o seguinte: faz muita diferença a gente ter uma clara missão na nossa vida, a gente ter um objetivo bem definido. Essa é a diferença entre fazer atividades com uma atitude que faz a gente ficar drenado, porque a gente ativa o nosso circuito de defesa, versus uma atitude que faz a gente encarar e atacar os problemas com vontade, porque a gente está usando o nosso circuito de modo de ataque. Quando a gente está no modo de ataque, a gente não fica exaurido. De fato, a gente fica até muitas das vezes entusiasmado, porque a gente está lidando com coisas novas que estão contribuindo para o nosso crescimento pessoal. Por outro lado, quando a gente está fazendo coisas que a gente resiste a essas coisas que a gente está fazendo porque a gente faz, porque está todo mundo fazendo, porque são meio que pressões sociais, a gente está vivendo num mundo que é um mundo de ilusões. A gente está se iludindo achando que certas coisas vão trazer a paz, a tranquilidade, a felicidade que a gente tanto busca. Em duas palavras, a gente resume o que é a vida dentro da caverna. É uma busca por fama e fortuna. Na maior parte do tempo, o que as pessoas no fundo estão fazendo sem perceber é tentando ficar cada vez mais com dinheiro e com cada vez mais fama, porque dessa forma elas têm a expectativa de que elas vão ser mais apreciadas pelos outros. A gente leva muito mais em consideração o que os outros pensam do que a gente imagina. Porque, de novo, a gente imita, a gente se compara e a gente compete com os outros. Então, dentro da caverna, esse é o jogo. É o jogo de fazer um pouco melhor o que os outros estão fazendo pra gente se sentir, em certa medida, superior aos outros. Fora da caverna, a gente não tá nem aí pra nada disso. Porque agora, amigo, a gente tem uma missão. A gente tem que chegar lá no Egito. A gente tá numa outra pegada. E é por causa disso
que a gente não sente esses efeitos, não passa por burnout, não tem os problemas de saúde da mesma forma, porque aqui é outro jogo. Aqui é um jogo com propósito. Aqui é um jogo onde a vida faz total sentido. Com tudo que você sabe agora, fica bem mais fácil entender qual é a saída, qual é a solução para a gente encontrar a paz que a gente tanto busca e encontrar a felicidade que a gente tanto busca. E a solução, como você já deve ter suspeitado, é não ficar mais na caverna, é sair da caverna. Porque dentro da caverna, a gente praticamente nunca consegue ter essa paz que a gente tanto busca, porque, de certa maneira, dentro da caverna a gente está jogando o jogo errado e jogando da forma errada. É lá fora da caverna que a gente joga o jogo certo da forma certa. O que eu quero dizer com isso exatamente? Dentro da caverna, a gente está meio que jogando para não perder. A gente está em modo defesa o tempo todo. A gente está basicamente tentando sobreviver e tentando ficar um pouco melhor do que os outros. É o famoso em time que está ganhando, não se mexe. Ali a gente é mais conservador, a gente vai mais em conformidade com o que os outros estão fazendo. A gente não faz as coisas, a gente não decide as coisas porque a gente tem a nossa própria missão. A gente decide porque a gente é influenciado pelo que os outros acham que é o melhor pra gente. Fora da caverna, a história é bem diferente. Fora da caverna, a gente está jogando para ganhar. Santiago, ele está numa missão dificílima de chegar lá no Egito, porque ele quer ganhar. Ele não quer ganhar pouco, ele quer ganhar de goleada, ele quer achar o tesouro dele. Ele está numa outra pegada, numa outra vibe completamente diferente. Ele corajosamente está enfrentando um mundo de coisas novas, porque ele está tentando chegar em algo que ele considera que é muito valioso para ele. É bem diferente do que normalmente acontece dentro da caverna, onde a gente está o tempo todo mais ou menos tentando administrar a situação e ficar um pouco melhor do que os outros. Mas aí você pensa assim, beleza, então vamos todos ir para fora da caverna, moleza, certo? Não. Lembra aquela história do cara que saiu, voltou, tentou levar os amiguinhos mataram ele? Aí é que tá. Os amiguinhos mataram ele porque a caverna pode ter uma série de problemas, mas ela tem uma coisa muito boa. A caverna tem familiaridade. Quando a gente tá dentro da caverna, a gente tem um certo domínio das coisas como elas já são. A gente está acostumado com a vida do jeito que ela é. E a gente tem medo de mudar a nossa vida. A gente tem medo de embarcar em uma missão como essa do Santiago. Fazer aquilo que a gente, no fundo, adoraria. Dá medo fazer isso. Porque pode ser que não dê certo. Pode ser que a gente passe por algo como que o Santiago de fato passou. De chegar lá na África e perder tudo. Imagina, quem é que vai querer passar por isso, não é verdade? Então a gente pensa assim, aqui na caverna é um ambiente meio sombrio, tem um monte de coisa meio nada a ver, mas a gente já conhece, né? Então a gente vai levando. Por que não, cara? É muito encrenca sair daqui. Deixa a gente ficar por aqui. Essa é a atitude que normalmente a gente tem dentro da caverna. Essa é a atitude que a maioria das pessoas tem. Pode não estar bom, mas eu já conheço. Então eu vou ficando. E é por isso que aquele pessoal não quis sair da caverna, e é por isso que a maioria das pessoas, de fato, por pior que a vida esteja, não quer exatamente sair da caverna. Porque sair da caverna exige, entre outras coisas, assumir responsabilidade total pela própria vida, pela própria existência, de uma forma que, na maior parte do tempo, a gente, no fundo, não quer assumir. Porque lembra que a gente, quando era criança, nossos pais cuidavam da gente? E olha, se tem uma coisa que o ser humano adora, é que tem alguém cuidando dele. E dentro da caverna, a gente meio que tem a sensação de que tem outras pessoas ali cuidando da gente. Porque tá todo mundo meio que na mesma, sabe? Então, a gente tem essa familiaridade, ela dá uma sensação gostosa, como se a gente ainda estivesse lá na nossa infância sendo cuidado por alguém. Mas o Santiago, coitado, tá lá nessa aventura muito louca dele, onde não tem ninguém cuidando dele. Ele tá sozinho nisso. Quem vai querer ficar sozinho assim, não é verdade? Então, as pessoas preferem ficar presas dentro da caverna do que livres fora da caverna. Inclusive, eu não cheguei a comentar com você, mas é bom que você saiba o seguinte. Lembra que eu falei que dentro dessa caverna tinha um grupo de prisioneiros? Eles não eram prisioneiros porque eles estavam acorrentados lá dentro. Eles nunca estiveram acorrentados lá dentro. Eles eram prisioneiros porque eles escolheram ficar lá dentro. É por essa razão que um deles conseguiu sair. Porque ele não estava acorrentado em nenhum momento. Ele conseguiu sair porque ele decidiu que ele não precisava mais ficar ali. Ele decidiu explorar o que havia lá dentro da caverna e foi assim que ele descobriu que havia um mundo do lado de fora. Em nenhum momento eles estavam acorrentados lá dentro. Foram eles que criaram as próprias correntes. Foram eles que se colocaram presos lá dentro porque eles achavam que não tinha nada melhor do lado de fora. De fato, eles achavam que nem sequer existia um lado de fora. E é a mesma coisa que a maior parte de nós acha também o tempo todo. A gente acha que não tem uma outra alternativa. Que a vida é isso mesmo. Qual seria então essa outra alternativa, caso ela existisse? Lembra quando você era criança? Uma das coisas que você, eu e todas as outras crianças faziam, sabe o que era? A gente sonhava. A gente tinha uma série de interesses e a gente sonhava. O que você vai ser quando crescer? É a pergunta típica quando, a gente é criança. E a gente tinha várias possibilidades. Mas a gente vira adulto e a gente descobre que o mundo é difícil e que a gente tem que sobreviver. Então o que a gente faz? Alguma coisa que dê dinheiro e pague as contas, independente se tiver ou não tiver a ver tanto assim com os nossos interesses genuínos. Tem gente que de repente pega e faz um concurso público para de repente ter um trabalho que não gosta, mas ok, paga as contas e ainda por cima traz a ilusão da estabilidade, então por que não? Outras pessoas, de repente, têm um interesse enorme de ser escritor, digamos, mas aí o pai vira e fala, meu filho, não dá para ganhar dinheiro como escritor, vá ser engenheiro, é muito melhor. E aí você vai encontrar vários engenheiros que no fundo não quiseram ser engenheiros, e são engenheiros meio que mais ou menos, que no fundo, que eles sempre
sempre quiseram foi ser escritores. Uma vez ou outra aparece alguém que não faz isso. Diz passagem foi o caso do Paulo Coelho, que escreveu essa história do Santiago. O pai dele era engenheiro e queria que ele fosse engenheiro. Ele queria ser escritor. Felizmente, ele não concordou com o pai depois de muitas brigas. Ele virou escritor mesmo. Bom para ele e para o resto da humanidade, porque o Paulo Coelho virou um dos maiores escritores da humanidade. Ele é um dos caras que mais ganhou dinheiro com livros em toda a história. Ele tem uma fortuna, uma das maiores fortunas entre escritores e uma fortuna que ele provavelmente jamais teria nem perto disso se ele tivesse decidido virar engenheiro. Atitudes como essa do Paulo Coelho e de tantas outras pessoas que decidem seguir o interesse genuíno delas e fazer o que elas estão afim e não o que elas se sentem pressionadas a fazer, quando elas seguem o que elas estão de fato afim, quando elas estabelecem um projeto, uma missão para elas, quando elas embarcam em uma aventura semelhante a essa do Santiago, o que elas estão fazendo na prática é sair da caverna. E sair da caverna é a grande solução para resolver esse problema que eu falei lá no início do cansaço imenso dessa corrida maluca da Alice no País das Maravilhas. Porque é quando a gente tem uma missão real nossa que a gente encontra a paz que a gente tanto busca. É que a gente encontra realmente a sensação de felicidade e de estar indo no caminho certo naquilo que, de fato, é a grande razão para a gente estar nesse mundo. Existe uma hipótese aqui que eu vou trazer para você. Talvez, quando Deus colocou a gente nesse mundo, ele tenha definido uma ou algumas missões pra gente. Mas dependia da gente aceitar ou não aceitar essa missão. Muitas pessoas não aceitam e algumas pessoas aceitam. Mas a hipótese é, talvez, o que é esperado da gente quando a gente vem a esse mundo é que a gente, de fato, descubra qual é a nossa missão e aceite a nossa missão. Por mais complicada que ela seja e por mais que ela dê medo a gente no primeiro momento. Será que existe algum tipo de indício de que esse seria o caso? Ou seja, de que Deus espera que a gente execute certas missões em vez de ficar ali dentro da caverna só se escondendo e fazendo mais o mesmo? Eu acho que a gente tem indícios disso sim. De fato, tem uma história, que é a história dos talentos, que eu vou contar para você. E talvez você conheça, porque é uma parábola na Bíblia, lá no Evangelho, uma parábola que Jesus contou. E nesse caso, essa palavra talentos aqui, ela não tem a ver com o talento que a gente pensa hoje em dia, na forma de nossas capacidades e tal. Nesse caso aqui, talento, naquela época, significava uma unidade de medida, especialmente medida monetária. Um talento equivalia a mais ou menos 100 moedas de ouro. Portanto, um talento era uma verdadeira fortuna. E agora eu vou contar para você essa parábola, porque ela, de repente, vai dar uma pista pra gente do que é esperado pra gente nesse mundo. Se o que é esperado é que a gente viva dentro da caverna ou fora dela. No Evangelho de Mateus, a gente encontra a parábola dos talentos que diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Portanto, ao primeiro ele deu 5 vezes 100 moedas de ouro, portanto 500 moedas de ouro, para o outro ele deu 200 moedas de ouro e finalmente para o outro ele deu 100 moedas de ouro. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajuda onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Qual o significado dessa história, a relação dela com o que a gente viu até aqui? Veja, existia um senhor que deu para cada um dos seus servos uma verdadeira fortuna. E ele esperava, ao voltar, que essa fortuna fosse ampliada. Ele esperava que cada um desses servos investisse esse dinheiro e fizesse com que ele crescesse. 2 deles fizeram exatamente isso. Eles foram lá, negociaram com outras pessoas e conseguiram fazer o dinheiro crescer. Porém, ao fazer isso, eles assumiram riscos. Havia a possibilidade de que, de repente, eles iam ganhar dinheiro, assim como havia a possibilidade de que eles iam perder dinheiro. Toda vez que a gente investe, a gente pode ser que perca, assim como a gente pode ser que a gente ganhe. Mas eles aceitaram esses riscos
e porque eles aceitaram esses riscos e porque eles foram cuidadosos, eventualmente eles conseguiram multiplicar esse dinheiro, eles conseguiram fazer o dinheiro crescer. O outro, terceiro servo, ele sabia que havia riscos, ele ficou com medo de quando o senhor voltar, ele de repente fazer alguma besteira com o dinheiro, perder parte desse dinheiro e de repente ser punido por isso. Ele ficou com tanto medo de fato que ele preferiu fazer o quê? Nada. Ele preferiu simplesmente esconder aquele dinheiro dali e ficar esperando o senhor voltar. Ele foi ao mesmo tempo preguiçoso, covarde e não fez absolutamente nada como era esperado que ele fizesse. Então, quando o senhor voltou, ele naturalmente ficou feliz com aqueles que utilizaram o dinheiro e fizeram crescer o dinheiro. Ele ficou feliz porque eles assumiram risco e conseguiram, de forma competente, fazer o dinheiro crescer, mas ele ficou extremamente insatisfeito e decepcionado com aquele que não fez absolutamente nada por pura covardia. Essa mensagem, ela pode parecer que tem a ver com dinheiro em si, mas não, ela tem a ver com o fato de que, nesse caso, ela representa o seguinte: o Senhor é como se fosse Deus e os servos somos nós, somos as pessoas aqui nesse mundo. Deus nos dá, nesse caso, os nossos talentos. Nesse caso, o talento no sentido que a gente entende hoje em dia. Deus dá pra gente uma série de capacidades. Ele dá a nossa vida, ele dá os nossos pais que cuidam da gente e também nos dão todas as necessidades materiais, amor, carinho, pra gente poder crescer, se desenvolver. Então, assim, tem um monte de gente, digamos, que investe na gente pra gente eventualmente se tornar um adulto. Tem os nossos pais, tem nossos familiares e Deus nos dá a própria vida e eles esperam que alguma coisa aconteça com esses talentos. Da mesma maneira que esse senhor na história espera que o dinheiro seja multiplicado, que ele espera que os servos assumam riscos e multipliquem o dinheiro, o mesmo é esperado da gente também. É esperado que a gente assuma riscos e se desenvolva cada vez mais. A gente tem um conjunto de talentos. Qual é a nossa missão aqui? É fazer esses talentos se multiplicarem. É usar esses talentos em prol da sociedade, em prol de melhorar as coisas cada vez mais, em prol de servir as outras pessoas que estão na sociedade. Quando a gente não faz isso, quando a gente esconde os nossos talentos embaixo da terra, quando a gente apenas se fecha lá dentro da caverna, embaixo da terra, porque a gente está com medo de tudo e de todos, a gente não está exatamente fazendo o que é esperado da gente. O que é esperado da gente é que a gente saia da caverna e vá em direção à luz. De fato, a gente vê isso claramente em outra passagem do Evangelho. No Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, qual que é a ideia aqui? Quando a gente fala em sair da caverna, a gente fala ir em direção à luz, a gente fala exatamente ir em direção a Jesus. E o que isso significa na prática? Significa seguir o exemplo dele. Qual foi o exemplo dele? Ele veio para esse mundo com uma missão, a missão mais difícil de todas. Ele aceitou voluntariamente essa missão, ele agarrou essa missão e foi até o fim nessa missão com todas as consequências que ela tinha, que eram naturalmente as piores consequências que uma pessoa poderia jamais tolerar. Mas ele aceitou corajosamente essa missão e fez o papel dele. Ao fazer isso, ele deu o exemplo do que é esperado que a gente faça também. E o que é esperado que a gente faça? Que a gente encontre a nossa missão, aceite a nossa missão e execute a nossa missão, seja ela qual for, seja lá qual for o tamanho do desafio. É esperado da gente que a gente faça isso, porque isso vai fazer com que a gente também sirva de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. De tal maneira que, da mesma maneira que ele foi uma luz que iluminou o mundo, que a gente seja uma luz que ilumine as pessoas que estão à nossa volta. Através do nosso trabalho e do nosso exemplo, que a gente consiga também inspirar outras pessoas a embarcarem nas suas respectivas missões. Então, cabe a gente, é esperado da gente, que a gente use os nossos talentos aqui nessa terra e não que a gente fique escondido dentro da caverna. A gente tem que encontrar a nossa missão e executar a nossa missão. Mas peraí, Vinícius, eu não tô entendendo. Você havia falado no início da aula que você ia mostrar como que a gente faz para finalmente ter paz, ter o descanso que a gente busca, ter a tranquilidade que até esse momento a gente não está conseguindo porque a gente está fazendo coisa demais e está cansado demais. Como que a gente vai encontrar isso se você está falando que é justamente para a gente embarcar numa missão? Isso não vai deixar a gente ainda mais cansado? E a gente encontra a resposta para isso também numa outra passagem. Nessa outra passagem do Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E aqui a gente encontra um grande paradoxo. Curiosamente, o descanso que a gente busca não é sentar na poltrona e ficar assistindo Netflix. O descanso é justamente a gente se engajar em algo que é a nossa genuína missão, que é o nosso verdadeiro chamado. Quando a gente faz isso, a gente ativa o nosso circuito de ataque e não o nosso circuito de defesa. Fazer isso é mais leve do que o contrário, do que a vida que a gente tem dentro da caverna. E mais importante, Jesus não está apenas pedindo pra gente carregar a nossa cruz, executar a nossa missão. Ele está dizendo: se você fizer isso, se você carregar a sua cruz, eu vou estar lá com você. Eu vou carregar com você. Vai ser mais leve do que você, no fundo, imagina. Mas aí você pensa assim: eu não sei, Vinícius, veja, cara, aqui na caverna
Pode ter todos os problemas que for, mas eu já conheço as coisas aqui. Lá fora, eu não sei, se ao menos eu tivesse alguma garantia de que as coisas vão dar certo, mas embarcar numa missão que nem o Santiago fez e correr o risco de repente, chegar na África, perder todo o dinheiro, passar por complicações como essa, eu não sei se eu tenho condições de fazer uma coisa dessa, cara. Sinceramente, isso não me parece razoável. E o interessante é que em outra passagem, Jesus fala pra gente que no fundo, a gente não precisa ter tanto medo assim. Porque ele diz pra gente o seguinte: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Aqui ele está dizendo claramente o seguinte: se você seguir o exemplo dele, se você embarcar em sua missão, se você seguir os mandamentos, ele vai estar do seu lado e ele vai te ajudar. Ele não vai te deixar desamparado. Ele sabe do que você precisa e ele vai te ajudar ao longo do caminho. Basta que você tenha a coragem, basta que você tenha a fé. E a fé, ela não vem daquilo que você diz, ela vem daquilo que você faz. Quando você embarca na sua missão, sem saber ao certo se vai atingir ou não vai atingir, você está demonstrando através das suas ações que no fundo você tem a fé. A fé de que você vai receber a ajuda da providência divina e que as coisas vão dar certo. E quando a gente age dessa forma, é mais leve do que quando a gente está apenas se escondendo, se acovardando dentro da caverna. Mas aí você pensa assim: poxa, Vinícius, mas tudo isso é muito bonito, mas na prática isso realmente funciona desse jeito? Se a gente embarcar na nossa missão, existe uma chance de que as coisas vão dar certo, de que a gente vai atingir aquilo que a gente está buscando e não apenas se dar completamente mal? E para isso, eu tenho uma outra história para te contar, e essa é uma história bem real que eu acompanhei bem de perto e que demonstra que tudo isso que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Assim como eu, a minha esposa também fez computação e ela trabalhava como gestora de projetos numa grande empresa de telecom no Rio de Janeiro. Até um belo dia em que ela começou a desenvolver um certo interesse por fotografia. E esse interesse foi crescendo com o passar dos meses e chegou num tal ponto em que ela começou a pensar seriamente em sair dessa carreira dela na área de computação e se tornar uma fotógrafa, mais precisamente uma fotógrafa de casamento. Essa ideia foi ficando na mente dela e se desenvolvendo cada vez mais até um belo dia em que ela decidiu pedir demissão e realmente se tornar fotógrafa de casamento. Como você pode imaginar, ninguém achou aquilo razoável. Absolutamente nenhuma pessoa no trabalho dela conseguia acreditar nela. Conseguia acreditar que ela quisesse fazer alguma coisa assim. Do tipo, você tá maluca? Como assim você vai deixar um trabalho desse nessa grande empresa para virar fotógrafa de casamento? E isso não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Quando ela foi pedir demissão pro chefe dela, o chefe dela tinha certeza absoluta que ela estava mentindo e que no fundo ela estava indo para uma outra empresa e não queria dizer exatamente isso e inventou uma história completamente tapafuja. Mas, para surpresa de todo mundo, ela estava falando sério. Ela realmente queria ser fotógrafa de casamento. Como você pode imaginar, no início as coisas não foram tão bem assim. Ela deixou de ter um trabalho, deixou de ter um salário e agora ela passou a ter nada por um tempo, por alguns meses. Então, durante alguns meses ela ficou ali tentando achar os primeiros clientes dela, mas as coisas começaram a dar certo com todo o empenho dela e com todo o esforço que ela fez para poder aprender as técnicas e aprender a conseguir os clientes. Depois de algum tempo, ela começou de fato a fechar os primeiros negócios e depois de algum tempo ela passou a ganhar tanto dinheiro quanto ela ganhava antes no trabalho dela. Só que, mais interessante ainda, não demorou muito, coisa de talvez aí uns 2 anos, para ela começar a ganhar mais do que ela ganhava no trabalho anterior dela, o que foi em certa medida uma surpresa. Mas fica melhor, porque o tempo foi passando e chegou um ponto em que ela passou a ganhar não apenas mais, porém muito mais. Chegou uma altura em que cada casamento que ela agora fotografava, ela ganhava muito mais do que ela antes ganhava num mês inteiro de trabalho. Para surpresa dela, ter ido na direção daquilo que era o genuíno interesse dela, não só foi possível, ou seja, não só foi algo factível e que continuou contribuindo com a sobrevivência dela, como fez ela ganhar, inclusive, muito mais do que ela jamais tinha sonhado. Ela, com isso, conseguiu ter, ao longo de 10 anos, uma carreira absolutamente fabulosa e ela conseguiu se tornar uma fotógrafa de casamento brilhante, super requisitada e ganhando muito dinheiro. Todo mundo que acompanhou a história dela ficou abismado com aquilo que ela conseguiu alcançar e isso aconteceu em grande parte porque ela, número 1, encontrou a missão dela e número 2, ela aceitou a missão dela e aceitou correr os riscos de realmente embarcar nessa missão. As coisas deram errado para ela? Não, na verdade deram muito mais certo do que tudo que ela já tinha feito até então. Ela era uma ótima funcionária nessa empresa que ela trabalhava antes, mas ela era uma fotógrafa de casamento ainda melhor e muito melhor do que ela era antes trabalhando nessa empresa. Esse é um paradoxo interessante. A gente às vezes fica morrendo de medo de embarcar naquilo que é de fato o nosso projeto, naquilo que é de fato a nossa missão, e se a gente se dá a chance de fazer isso, quando a gente de fato embarca, de repente a gente descobre que, no fundo, as coisas ficam ainda melhores do que a
a gente já tinha até então. Frequentemente, com essa história de time que tá ganhando não se mexe, nessa história da gente tentar proteger aquilo que a gente já conquistou, a gente perde a oportunidade de conquistar coisas ainda maiores. E essa é uma das grandes ironias da vida. O que mais atrapalha as nossas futuras conquistas, inclusive as futuras conquistas materiais, são todas as conquistas que a gente já teve no passado. Porque a gente fica tão apegado a elas, fica com tanto medo de perdê-las, que a gente não assume os riscos de tentar alguma coisa diferente. E esse caso dela mostra que quando a gente assume esses riscos, de repente a gente não só ganha o jogo, como a gente ganha de goleada. Vale dizer que esse é apenas um dos vários exemplos na nossa vida do casal de coisas completamente malucas, digamos assim, que a gente fez e que se provaram dar certo, porque elas estavam completamente alinhadas com os nossos verdadeiros interesses, a nossa verdadeira missão. Uma das outras coisas que eu vou citar aqui brevemente é que a certa altura a gente decidiu não mais viver no Brasil, viver mais num lugar fixo como a maioria das pessoas, a gente decidiu começar a viajar pelo mundo e virar nômade digital. Isso foi há 15 anos atrás. Há 15 anos a gente vive viajando pelo mundo. Nesses 15 anos a gente passou por 72 países, por tudo quanto é lugar que você possa imaginar, pela Ásia, pela Oceania, pela toda a América do Norte, toda a Europa, lugares como Japão, Coreia, China, Índia, tudo quanto é lugar da Europa, Norte da África, América do Sul. A gente passou por tudo quanto é lugar nesses últimos 15 anos e isso não impediu a gente de sobreviver, de tocar os nossos negócios, de viver a nossa vida, de desenvolver nossas habilidades em diversas áreas. Tudo isso foi possível. Era um sonho maluco, mas curiosamente deu certo. E o que a gente tem visto até aqui é que aquilo que eu acabei de ler lá, dizendo que, olha, se você bater, a porta vai se abrir, se você buscar, você vai encontrar. Tudo isso, de fato, tem acontecido na nossa vida. Então, a gente descobriu dessa forma que, de fato, o grande descanso, a grande paz que a gente busca está em justamente não ficar na caverna. Porque se tem uma coisa que eu posso dizer com tranquilidade é que a nossa vida adulta não tem sido nem um pouco ficar na caverna, tem sido frequentemente fazer todo tipo de coisa que a maioria das pessoas não faz. E tem dado certo até aqui. Talvez possa dar certo no seu caso também. Basta tentar. Mas, Vinícius, por mais que eu tenha consciência de que eu tô na caverna, de que eu deveria sair, a grande verdade é que eu não sei qual é a minha missão e eu não faço a menor ideia de como descobrir. Sendo bem sincero, ainda que eu soubesse, eu provavelmente não teria coragem de embarcar nessa missão. Eu tenho uma boa notícia para você. Ao longo dos anos eu ajudei um monte de gente a resolver exatamente esse problema, a descobrir qual é a sua missão e encontrar a coragem necessária para embarcar nela. Eu provavelmente posso ajudar você também, como eu já ajudei um monte de gente. Se você quiser minha ajuda, a única coisa que você precisa fazer é ir aqui embaixo, no link que leva diretamente para o meu WhatsApp. Lá você pode dar um oi para mim e a gente conversa. Eu vejo se eu posso ajudar você. Talvez eu possa. E talvez com a minha ajuda você finalmente encontre a sua missão, embarque na sua missão e encontre o sossego e a paz que você busca. Não sentado assistindo Netflix, mas simplesmente embarcando naquilo que realmente importa você fazer nessa vida. O que você vai encontrar se você fizer isso? Você vai encontrar sentido para a vida, seus dias vão passar a ter total propósito e sentido e, muito provavelmente, você vai ver que dá para tocar a vida de maneira bem menos pesada, com menos cansaço e muito mais entusiasmo.